A todos, é um prazer contar com a presença de vocês em mais uma edição do Logicalis Webinar Academy. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre a Logicalis. Nós somos uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia, da informação e comunicação, e temos operações em 5 continentes. Na América Latina, contamos com uma equipe de mais de 3.000 profissionais, distribuídos por suas operações em 11 países. No Brasil, temos escritório em São Paulo, Campinas, São Paulo interior, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Norte e Nordeste. Temos a missão de ser um agente transformador da sociedade e acreditamos na aplicação de tecnologias inovadoras para suportar nossos mais de 1.000 clientes no caminho da digitalização de seus negócios. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos. Caso tenham dúvidas, nos enviem suas perguntas por chat e responderemos ao final das apresentações. Esse evento será gravado e ficará disponível em nossa plataforma Logicalis Webinar Academy no YouTube. Hoje o nosso tema é como fica o Omnichannel no novo normal. Conhecer e atender melhor o cliente por meio da tecnologia nos mais variados canais, lojas, e-commerce e redes sociais é de essencial importância nesse novo momento de mudança de comportamento do consumo e de ressignificação das relações comerciais. Qual será a nova realidade e quais os avanços que ocorrerão quanto ao uso de tecnologias digitais? Para falar sobre esse assunto, eu convido aqui Christian Hempel, que é gerente de consultoria especializado em varejo na Logicalis, formado em engenharia elétrica pela Unicamp, está na Logicalis desde o começo de 2017, com foco em projetos de digitalização das lojas físicas através de IoT e Video Analytics. Também da Logicalis, Reinaldo Moma, que é consultor de varejo, com histórico de experiência na Nestlé, e está há um ano na Logicalis, contribuindo com sua experiência em manufatura e logística. E o nosso convidado, Alessandro Martins, que é Head de P&D para tecnologias em loja em uma grande empresa de e-commerce, formado em Física na Universidade Federal Fluminense, possui conhecimentos em criação de ecossistemas e soluções tecnológicas, inteligência artificial e IoT. Meninos, é com vocês. Marília, obrigado. Eu queria agradecer enormemente a presença do Ale. Bom dia, Ale. Bom dia, gente. Tudo bem? O Ale é um super especialista aí em tecnologias voltadas para varejo. Ele tem um laboratório, talvez um dos laboratórios mais avançados aqui no Brasil. E quando a gente fala de lojas autônomas e utilização de visão computacional, talvez a maior referência aqui no Brasil. Obrigado, Ale. Eu queria agradecer também o Reinaldo. Fala, Reinaldo. O Reinaldo é um grande amigo, um grande especialista aí no tema de supply chain. E quando a gente fala da cadeia de varejo como um todo, o supply chain ele tem um papel essencial e super importante. Então vai ser muito bom ter você nesse bate-papo também. Reinaldo, bom dia. Bom dia, é um privilégio, Cris. Obrigado. Muito bom. A gente vai fazer uma discussão aqui, vai ser uma discussão super aberta. A gente definiu uma linha mestre e alguns pontos, e eu quero convidar todo mundo que está junto com a gente assistindo para participar dessa discussão. Então, a gente tem uma sessão de perguntas e respostas, fiquem à vontade, perguntem, questionem. Eu vou pedir ajuda da Marília e da Fabiola para fazer uma seleção dessas perguntas e Marília, Fabiola, fiquem à vontade para interromper a gente no meio da apresentação para adicionar a participação de quem está com a gente aqui hoje. Eu vou trazer um panorama inicial e acho que 2 aspectos muito importantes quando a gente fala de varejo, a gente fala da situação atual. A gente sabe que tecnologia tem um papel central em tudo que a gente faz na nossa vida cotidiana, na nossa vida corporativa e, é claro, não é difícil a gente põe o tema varejo. Tecnologia cada vez mais assumiu um papel central. É super interessante ver que existe um padrão quando a gente fala de tecnologia. Eu trouxe para vocês aqui um gráfico, um padrão, ele tem um nome, né, uma metodologia criada por uma consultoria chamada Gartner, e o conceito que eles dão para essa curva chama Hype Cycle. E ela parece um pouco confusa, tem um monte de informação, mas eu vou clarificar um pouco, e é interessante ver, isso vai ajudar bastante a ver como funciona a adoção de tecnologia dentro do varejo.
Então a gente sabe que a tecnologia avança a cada ano e todo ano inovações aparecem, né? E a gente chama essa primeira curva, esse primeiro estágio, quando surge uma nova tecnologia, isso pode acontecer dentro da academia ou dentro de empresas, como o trigger da inovação. Ou seja, existe uma expectativa enorme que essa tecnologia vai resolver N diferentes problemas. Como a gente muito bem sabe, acaba existindo uma expectativa inflada, porque é uma tecnologia nova, ela tem várias dificuldades. Quando uma tecnologia surge, ela é testada em caráter, por exemplo, o Alessandro sabe muito bem disso, em caráter de laboratório. E um laboratório ele é muito diferente de uma situação de loja, por exemplo, né? A vida real é diferente. Então a gente passa por uma segunda etapa, que é essa expectativa inflada do que essa tecnologia pode trazer de benefício. O que gera para a terceira etapa, né? Uma grande desilusão. Então toda tecnologia ela passa, toda adoção de tecnologia ela passa por essa curva. Dado esse pico de desilusão, ou seja, quando as empresas, os gerentes, quando decidem implementar, a gente vê essa diferença, né, do que foi prometido, porque de fato consegue trazer de benefício, ou na verdade onde as dificuldades surgem. E a partir daí você tem uma expectativa que é mais alinhada, né? A gente passa pelas últimas duas etapas, as etapas 4 e 5, onde você tem um alinhamento, aí eles chamam de, né, o alinhamento da iluminação. É um pouco poético, mas essa questão de fato, a tecnologia amadurece e, de fato, os problemas eles vão sendo resolvidos e o benefício que foi prometido ele começa a ser observado e você tem uma expectativa mais alinhada com a realidade. Até que você chega no estágio 5, onde a gente chama do platô da produtividade, onde a tecnologia, ela, de fato, ela consegue alcançar todos os benefícios. Alguns exemplos práticos, né? Talvez uma tecnologia super consolidada é a questão do próprio PDV, né? A questão da automação, onde você tem um caixa, você tem scanners dentro da sua loja. Com certeza isso está no estágio 5, né? Um platô da produtividade. Quando a gente fala de lojas autônomas, né? A gente vê iniciativas como Amazon Go, a gente vê iniciativas aqui no Brasil como uma iniciativa das lojas americanas chamada AmiGo. A gente vê isso na prática já. Então não é só um trigger de inovação, não ainda, e aí você está numa fase onde você está colocando isso à prova, né? A gente vê nos Estados Unidos mais ou menos 30 lojas. Com certeza eles começaram com uma, viram dificuldades e vem trabalhando em cima disso e a tecnologia vem amadurecendo. Acho que esse é um primeiro grande ponto. A tecnologia ela amadurece e segue um padrão. E o segundo tema é menos sobre tecnologia e mais sobre cultura. Então, assim, tecnologia muitas vezes pode ser um gargalo, ela precisa amadurecer para trazer o benefício. Do outro lado, a gente tem as pessoas que usam essa tecnologia, né? Quando a gente fala de varejo, a gente está falando muito sobre o consumidor. Então, a tecnologia pode estar disponível, ela pode estar madura, porém, se culturalmente o consumidor ele não estiver preparado, ele não estiver aderido à tecnologia, você não consegue trazer de fato esse benefício. E eu trouxe aqui também um caso prático dessa questão. Quando a gente fala de omnichannel, talvez o principal canal que despontou quando a gente vem nessa discussão e quando a gente fala de integração é o tema do e-commerce. E aqui é um panorama de como é a penetração do e-commerce no mundo. Tanto em relação a crescimento, ano contra ano, então qual que é a taxa de crescimento de vendas, tá? Dentro da plataforma de e-commerce, e é um indicador que a gente chama aqui de importância, né? Que está representado como vendas. Uma visão mundo, a gente vê que apenas 12% de todas as vendas realizadas no mundo são feitas por um canal digital, especificamente e-commerce, e a gente tem um crescimento elevado acima de 2 dígitos aí na média de 24%. Alguns outros detalhes. A Ásia segue liderando, com praticamente 20% de todas as vendas pelo e-commerce, com crescimento de 30%. Quem fica mais para trás é a América Latina, com apenas aí 3%, aproximando 3% de vendas pelo e-commerce, um crescimento relativamente alto. E é legal ver que o Brasil lidera esse tema, né? Aqui no cantinho superior direito a gente vê que o Brasil representa mais ou menos aí 4% de todas as vendas são relacionadas ao e-commerce. Eu vou puxar a discussão aqui, Ale, sobre esse tema sobre visão de omnichannel, né? A questão de
quais canais são relevantes? Tem uma tendência que a gente tem visto sobre redes sociais. Redes sociais entra como um canal, não? Da onde surgiu isso? Como que você vê esse tema? Um ponto importante no que você estava falando inicialmente sobre lá o passo 5, né, quando a tecnologia entra já no contexto de produtividade, é bom lembrar que muitas dessas tecnologias elas também só atingem o estado 5 quando elas têm uma releitura, né? Ou seja, muitas das vezes foram tecnologias que chegaram até a ser abandonadas, né? A gente tem lá na sua curva lá do Gartner, lá, por exemplo, a questão do RFID, né? Que é um exemplo de que é uma tecnologia nascida em 1968, 69. Então, ela está sempre entrando em releituras. Aí, hora vem, hora volta. Em São Paulo, você teve um exemplo aí de uma loja autônoma, né? Que era toda feita com RFID. Foi colocada à prova, tem lá os seus problemas, está fazendo as suas adaptações. Em relação ao Omnichannel, é uma questão interessante, é que o assunto surge, né, como o nome literal informa, como uma possibilidade de um canal unificado para que o cliente pudesse ter acesso. Então, o cliente vem até aqui e consegue fazer uma compra e consegue chegar até o varejo. No entanto, né, a história nem sempre nos traz surpresas tão grandes quanto essas, mas tivemos aí o efeito Covid, né, que obrigou ao quê? Todas essas releituras tecnológicas que a gente vem fazendo, elas foram obrigadas a serem feitas da noite para o dia e todos os dias, praticamente, né, nessa questão da quarentena. Né? O mesmo ocorre para a questão do Omnichannel. Pronto, eu tinha um desejo, né, uma expectativa de criar um canal onde o cliente pudesse chegar, e agora eu preciso criar uma inversão que eu preciso chegar até o cliente, até mesmo antes, né? Eu tenho que oferecer para ele a possibilidade de vir até a mim, mas de uma forma antecipada. Nesse ponto, o que acontece? A gente cai no contexto das mídias sociais, né? Que a gente vê aí uma questão, né? A gente tem uma espécie de migração, né? Porque todas as redes sociais, uma grande maioria, nasceu como um contexto de entretenimento, tá? Mesmo o LinkedIn, que é uma rede profissional, ela é, de certa forma, uma forma social de entretenimento, né? A não ser que você esteja, né, procurando e dependendo dessa plataforma para uma questão de emprego, você vê ali artigos, você vê questões que te davam entretenimento. E isso passa para o quê? Agora eu deixo o contexto de entretenimento e passo para um contexto de essencial, né? Vou me usar de exemplo. Eu uso duas mídias sociais para poder fazer minhas compras hoje, porque eu estou completamente, né, em quarentena. Tô bem, a gente aqui está bastante isolado. Então, não fosse o WhatsApp e, no caso, o Facebook, né, eu não estaria comprando coisas de um mercado que está próximo da minha casa. Então, assim, qual seria a grande rede, o grande local onde essas pessoas se conectariam comigo para eu tivesse aquela unificação de canais? O que acontece? Agora eu preciso ir até o cliente. O mesmo ocorre para questões da loja física com as lojas, com o mercado virtual. A gente estava estudando, né, o que a gente chama de O2O, né, online to offline, vinha a passos normais de qualquer pesquisa, de seguindo aquela curva que você falou, né, o passo 1, 2 e 3. Aparece o evento Covid, e o que ocorre? Eu preciso agora que isso funcione, porque se não funcionar, eu não vou vender. Então, a gente acaba multiplicando e pulverizando os canais, né? Porque o que acontece? Como que eu vou atender, né? Como que está a questão de preparo? Por exemplo, eu já fazia as minhas entregas, né, de
das vendas online, mas será que eu estava preparado para, de uma hora para outra, essas vendas subirem aí 26%, 28%? Sim, Né? Consequentemente, meu cliente vai ficar satisfeito, vai chegar na casa dele. Para chegar na casa dele, quanto que eu posso me apoiar numa loja física? Essa loja física passa a ser meu novo estoque, né? legal. O meu novo hub de atendimento, né? Que ela passa a ser, né? Ah, que a gente cai naquelas questões sobre a tecnologia versus talvez aí a governança, né? Tipo, estou preparado para isso, Sim. né? Olê, você fez um comentário super interessante quando a gente está falando de redes sociais, assim, que talvez é a primeira grande vez onde o varejo ele de fato coloca o consumidor no centro e ele precisa buscar um canal onde o consumidor já está, né? Exato. Então a loja física talvez era o único meio antigamente que existia, e depois você tem o surgimento da internet, a democratização e a consolidação do e-commerce, né, ali por volta dos anos 2000, esse avanço, talvez como o varejo propondo um novo canal, né, e redes sociais me parece que é o contrário, né, um lugar que talvez não seja o lugar mais óbvio para ser um canal de vendas, mas pelo consumidor estar lá, você vê essa movimentação e essa sensibilidade do varejo como um todo, indo até o consumidor, né? Eu acho que esse é um movimento super interessante. Outra coisa que você comentou, a questão do Covid, né? A questão da inovação associada, forçando tanto os consumidores quanto os varejistas a mudarem a forma de pensar. E quando você não tem tempo, quando você ou faz, eu acho que esse é um ambiente muito fértil para inovação. E você entrou um pouco nessa questão de inovação e governança, né? E um dos temas que a gente trabalha muito aqui na Logicalis são temas regulatórios, são temas de governança, são consultorias muito voltadas a esse sentido. Do outro lado, o fórum hoje aqui, não especificamente governança, na verdade a gente está olhando sobre uma ótica muito mais criativa. A gente está falando de inovação, estamos falando aqui de omnichannel do futuro, possibilidades, né? E você comentou, putz, eu estou comprando aqui pelo WhatsApp e é o meio que o mercado local encontrou e funciona muito bem. E a gente está falando do lado esquerdo, né? Como se reinventar, como você atender o cliente. Do outro lado, existem questões regulatórias. Me parece que são temas conflituosos, né? Se eu penso muito em inovação, o que eu faço com a governança? Se eu penso em governança, eu não faço inovação. Como que você... É, Esse paradigma é real? Como que você vê isso dentro dos vou, varejistas, assim? vou pedir uma licença para fazer uma pequena especulação. Imagina que LGPD fosse uma realidade hoje, agora, né? Tá, Eu atendendo numa loja, de repente o celular é da minha loja, né? Não é do meu gerente, é da minha loja. De repente está lá 2.000 contatos que ele acabou adquirindo, fazendo essas vendas online, legal. que era a situação que eu precisava fazer. Pronto, nesse momento eu tenho aí 2.000 contatos, onde provavelmente eu não solicitei autorização, não existe um opt-in para você ter aceito aquela situação. Pronto, já estaria enquadrado em qualquer irregularidade aí perante a legislação da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, Por outro ponto, se eu não faço isso, eu também não vendo, né? Então, assim, eu realmente caio nessa questão do paradigma. Quando você tem a possibilidade de fazer os passos um, 2 e 3, quando você está chegando no passo 3, é a hora de você colocar o seguinte: olha, que legal, minha tecnologia funcionou no laboratório, testei, mas vamos ver aqui o que ela impacta em função de legislação. Né? Legislações, por mais burocracia que sejam, enfim, elas têm sempre um motivo na qual elas se tornaram legislações. Né? sim, Provavelmente alguma parte se sentiu lesada,
alguma parte precisa ser protegida, tem a necessidade de ser protegida, né? E nesse caso especificamente a gente está falando de dados. O que talvez faça acelerar o que eu falei no início sobre a releitura. A Tá. gente é obrigado a estar fazendo essa releitura nesse momento agora, porque esse paradigma é antigo. E a legislação não pode ser vista, não deve ser vista, né? Desculpa, a governança não deve ser vista como impeditiva da consolidação de qualquer inovação que seja, certo? Você citou o Sim, caso do PDV, que é uma tecnologia que em algum momento foi inovação, sim, né? E provavelmente, né, talvez no final dos anos 90, os PDVs começaram a trabalhar de forma online, aquilo foi uma inovação, estão aí hoje trabalhando de forma online e dentro de uma árvore gigantesca de legislação que acompanha. Mas também estamos falando aí de 20 anos. Tá? O que acontece é que há 20 dias atrás, como eu estava vendendo, né, como eu estou vendendo agora, a gente acaba por fazer uma licença, tipo, peraí, legislação, me aguarde um tempinho que eu vou voltar. Né? Já já a gente faz essa adequação. Só que isso pode causar questões mais sérias, né? Como a gente tem visto aí, questões, por exemplo, de novas funções, pessoas exercendo novas funções, vínculos empregatícios surgindo de onde não existia, porque você está fazendo uma adaptação cultura e tecnologia, né? sim. Porque cultura e tecnologia, porque a tecnologia em si, hoje, com exceção no varejo, é provável que a gente não tenha nada de tecnológico que a gente não conheça. A gente tem muita coisa disruptiva, mas muitas delas são releituras. Sim. Você ainda não tem aí um contexto que leia o seu pensamento e esse produto apareça na sua casa, né? Fora isso, todo o restante, né, as lojas autônomas trouxeram aí essas possibilidades. Olha, o que a gente tem hoje no leque de possibilidades, que é gigantesco, inclusive, Sim. é tudo isso daqui. Está aqui como trabalhar com inteligência artificial, como você utiliza machine learning a seu favor, a visão computacional, qual o poderio da visão computacional, qual o poderio do RFID, mas é tudo conhecido. Né? Só que o todo conhecido, ele é conhecido tecnologicamente falando. O impacto cultural de todas essas tecnologias ainda é desconhecido. E o Ale, que acontece? Não temos tempo, em tempos de pandemia, para poder conhecer essa reação cultural. Qual é a sua reação cultural perante determinada tecnologia? E o Covid nos fez fazer o seguinte: olha, eu preciso. Quando a gente fala em tecnologia e inovação, existe um erro bastante clássico, e a gente pode agradecer aí desde os filmes do 007, talvez, que é é, você associar a tecnologia a algo highlight, né? Aquela coisa robótica, enfim, a inovação, aquele tipo. Não é. Né? A inovação também vem de processo, talvez muito mais do que de aparato tecnológico. Então, por aí, a gente vai falar, por exemplo, das dark stores, né? São lojas que, nesse momento, eu não posso abrir por questão de isolamento social, mas sim. ela se transforma num hub, né? Ou seja, é um mini centro de distribuição. É uma Distribuição. inovação, né? Ale, deixa eu fazer um parênteses. Acho que um tema super legal que você colocou sobre uma ótica diferente que eu não estava pensando quando eu olho para o paradigma inovação e governança, e para mim esse paradigma de fato existe, conforme você comentou também, na minha cabeça eu sempre penso em separar papéis. Então, assim, deixa um time pensando em inovação e não coloque amarras a esse time, né? Exato. Não coloque limitações. E óbvio, tenha um time que pense em legislação, que pense em governança, que pense em risco, que é o cara que ele vai tentar, né? Ele de certa forma ele limita a inovação, mas ele Cria limita o meio termo, né? num bom sentido, né? Ele balanceia temas importantes. Você trouxe um insight que é o seguinte:
eu posso separar, não fisicamente, mas eu posso separar sobre uma forma temporal. Então, quando você olha para o Hype Cycle lá atrás e fala assim, momentos 1, 2 e 3, talvez o mesmo time que nesse momento 1, 2 e 3 ele está testando, ele está num ambiente de laboratório, ele está vendo funcionalidades estritamente pensando na inovação pura, sem colocar nenhuma amarra, né, pensando em brainstorms de fato, sem limitação, a partir de um momento cronológico, esse mesmo time ele pode pensar sobre os impactos legais, impactos de governança e risco. Então, eu acho que temos aí duas opções que convergem de como trabalhar esse tema. Já que a gente está falando, não dá para fugir assim, eu vou passar para um próximo tema, e não dá para fugir de e-commerce quando a gente fala de omnichannel, né? Talvez o próprio termo foi cunhado em conjunto com o desenvolvimento do e-commerce, né? É claro que a gente pega lá atrás, Magazine Luiza fazia vendas por telefone, você tem a própria Polishop, né, trabalhando com anúncios na televisão e também vendas por telefone, o próprio telemarketing, de certa forma, com certeza é considerado um canal, mas a gente não discutia, né, esse tema de omnicanalidade aí com e-commerce. É um tema que ele é difundido, que ele é discutido, integração de canais e tudo mais. E sempre que a gente fala de integração de canais, as duas principais vertentes é o tema do físico com o digital. Eu trouxe aqui de pano de fundo um slide de evolução do crescimento do faturamento do e-commerce no Brasil. A gente está trazendo aqui desde 2010 um mercado mais ou menos de 13 bilhões, chegando aí em 2019 na casa dos 60 bi. A gente vê que é um crescimento grande, a gente viu na média um crescimento ano contra ano acima de 2 dígitos, e é interessante ver que isso aconteceu todo esse período quando a economia estava boa e quando a economia não estava boa, né? Você vê uma tendência do e-commerce de altas taxas de crescimento. Isso é super positivo, é uma evolução enorme. Contraponto disso é que quando a gente olha 60 bilhões sobre o total que o varejo de fato consome no mercado brasileiro, a gente está falando de menos de 5%. E a provocação aqui eu vou adicionar mais uma informação. Em tempos de Covid, a gente sabe que a população, o consumidor, a sociedade, ela foi obrigada, né? Ela foi forçada a consumir mais. E a gente tem algumas estatísticas que falam que praticamente esses 4% possam ter ido para 8%. Né? Mesmo assim, a gente está abaixo de 10%. Né? Então, uma pergunta aqui, uma provocação, até pensando um pouco em futuro, assim, essa curva do digital, né, seja por browser, seja e-commerce por aplicativo, que a gente chama de m-commerce, em algum momento essa curva vira, ou seja, em algum momento o e-commerce fatura mais do que loja física. Como que você vê assim essa movimentação no mercado? É interessante assim, se você pensar no e-commerce isolado ou no novo e-commerce que está nascendo agora, que é totalmente voltado, vinculado à loja física. Então você tem essa questão, olha, é o O2O, né? O e-commerce convertido ao O2O. Então, tipo assim, eu acredito que a curva do e-commerce a gente já bateu por um contexto cultural. Tá bom. Né? Se você vê o padrão de crescimento, ele seria interessante um gráfico desse acompanhando o crescimento populacional e de idade. Legal. Você veria que são a geração Z chegando aí, que mantém esse número crescente, porque eles passam a fazer parte desse poder de compra e é uma população que confia. Né? Aqueles que não confiam permanecem não confiando, né, até que surja um grande evento como surgiu o Covid, e ele não vê uma outra possibilidade de compra que não seja a utilização do e-commerce. Né? Tá. Porém, eu tenho grandes expectativas no contexto do O2O, né? Isso voltado para o mercado brasileiro, para a cultura brasileira.
O brasileiro tem uma capacidade de assimilação de tecnologia bastante interessante, mas ele também sempre vincula essa tecnologia a entretenimento. Então, é por isso que você pode ver que a utilização de internet bank sempre foi maior do que a utilização de compras de compras de e-commerce. Opa, isso aqui é como se ele falasse, peraí, o banco é coisa séria, Eu o e-commerce confio não, né? É, então, e sempre tem aquele lance, né? Tem um amigo do primo, do parente, do meu vizinho, que é meu cunhado, que que foi, aconteceu. que aconteceu dele ter perdido, né, na internet. Eu tive o meu primeiro, eu fui roubado a primeira vez na internet, o ano era 2006, foi no Mercado Livre. Eu usei um banco, o meu cartão foi clonado, enfim. Né? A minha Caramba. experiência já é um pouquinho mais velha com relação a isso, e eu nunca parei, né, sempre de utilizar essa tecnologia. Mas, assim, voltando à questão da curva, eu acho que a gente tem um novo modelo agora, que é o O2O, que a questão vai ser a seguinte: olha, eu quero comprar, eu quero para agora, né? Você precisa para agora? Isso pouco importa. O que importa é que eu quero para agora. Mas no e-commerce não é para agora. Pera, não era. Porque agora o meu e-commerce tem uma loja que está próxima da minha casa. Isso pode se tornar para agora. Né? A noção de Interessante. agora para o e-commerce, ela vai mudar. Né? Aí até pergunta aí para o Reinaldo, né, para o Moma, que são essas questões seguinte, agora uma provocação minha. Tá bom. Para que a gente entenda temporalmente o novo agora, a gente tem preparo logístico para isso? Não, certamente. Deixa eu complementar essa provocação. Tem um aspecto que a gente está conversando até o momento, que é tecnologia e cultura, e agora a gente entra num ponto super relevante, que é o tema logístico. Junto com essa questão, Reinaldo, se o mercado brasileiro ou se a cadeia logística brasileira está preparada para esse tema. O segundo qual que é o principal gargalo quando a gente fala da operação de e-commerce? Ela está relacionada a uma necessidade de evolução tecnológica, ela está relacionada a um avanço de adesão cultural da sociedade, ou seja, o principal limitador é que as pessoas ainda não aderiram o tanto que poderiam aderir, ou é uma limitação logística, né? Qual a sua visão sobre esse tema? Bom, com relação à primeira pergunta, acho que a logística pode sim contribuir, mas não se desenvolveu tanto porque não tinha-se o hábito de comprar de forma remota, de forma virtual. À medida que isso torna um hábito, isso torna uma demanda, acho que o resto vai se desenvolvendo. Mas se no começo, ou se a gente sentiu agora alguns impactos em termos de falta de recursos, por outro lado, acho que a tecnologia ajudou bastante a realocar os recursos, a identificar recursos no mercado para ajudar nesse momento de crise. Quero dizer com isso, pessoas que estavam aí à margem da economia conseguiram se recolocar através de um aplicativo para ajudar nessa operação logística. Então, nós tínhamos problemas sim, mas acho que a tecnologia nos ajudou. Não estávamos preparados, mas a tecnologia acelerou. Conforme isso vira um hábito de compra, uma demanda, acho que toda a cadeia vai se adaptando em relação a essa nova demanda. Ô, Reinaldo, a gente batendo um papo outro dia, você fez um questionamento muito interessante. Você falou assim, você olhou para aquele dado que em épocas de pandemia a gente praticamente dobrou e você falou assim, bom, me parece que é uma parada, né? Como que eu consigo uma operação de e-commerce e crescer muito a minha operação logística aí em 60 dias, né? Sim. Como é isso mesmo, assim? Como que você vê assim esse tema, né, desse disparo do número de pedidos e do consumo? Falhou um pouquinho a ligação, Cris, pode repetir a pergunta?
Não, esse comentário que você tinha feito, né? Certo. Me parece que está preparado. Se eu consigo dobrar a operação em poucos meses, né? Talvez em menos de um mês, me parece que eu tenho um espaço aí, né? Um espaço uma gordura, né? Dentro da minha cadeia logística. Sim, existia uma estrutura ociosa, sim. Eu acho que Tá bom, acabou sendo ocupada. Em contrapartida, mais uma vez, a tecnologia nos ajudou, tá bom. usando, por exemplo, o conceito de dark store, que foi um complemento à estrutura logística. Isso sim ajudou a viabilizar e preencher eventuais gaps. Então tinha sim uma ociosidade, mas por outro lado, a tecnologia, a inovação e a criatividade, por exemplo, usando o dark store, acabou contribuindo Interessante. também para complementar esses eventuais gaps. Eu vou aproveitar. Mas, Fala, Lê. não, acho que era a mesma pergunta que você ia fazer, que eu vou passar aqui, que é a questão É, seguinte, que como tudo, né, está aí factível, né, para poder sofrer releituras e inovações, a Dark Store tem sido um ponto muito, muito importante para o escoamento, né, desses pedidos. Você acha que a gente pode evoluir ao ponto de qual a próxima evolução da Dark Store? Tipo assim, será que eu posso? Eu moro em Niterói e é interessante que aqui o pessoal brinca que se você dormir com a porta aberta, você acorda com a farmácia na sua casa no dia seguinte, né? Porque tem um volume aqui de farmácias relativamente alto. Será que eu posso pensar que amanhã, se eu dormir aqui com a porta aberta aqui, eu vou acordar com a Dark Store na minha casa? Será que esse poderia ser uma próxima evolução da Dark Store, como assim um ponto de escoamento para as vendas online? Eu acho que sim, acho que faz sentido, porque, mais uma vez, é um tema de utilizar recursos ociosos, e aí pode ser uma oportunidade sim, e, inclusive, é, estar mais próximo, né, da demanda. Então, é um bom ponto, uma boa reflexão. Acho que faz sentido. A gente vai precisar continuar evoluindo em termos de tecnologia, em termos de equipamentos, para viabilizar isso, mas eu acho que sim, isso faz muito sentido. legal. A gente entrou. Eu vou voltar no conceito. Quando a gente, por muitos anos, ouviu o tema de omnichannel e talvez até uma tradução livre, está muito relacionado a canal, né? Integração dos canais. E aí a gente veio para um tema que não está relacionado a canal, está relacionado à logística. Então, quando eu começo a falar de Dark Store, que é uma loja que ela é fechada, distribuída, mais próxima do consumidor, talvez quando eu fale não só de Dark Store, quando eu falo de simplesmente ter o estoque da loja disponível para consumo numa plataforma digital. Eu não estou falando essencialmente de canal no front, eu estou falando de integração de operação. Talvez esse é um movimento que a gente está vendo. Tem o termo que foi cunhado aí, né, crowdshipping. A gente tem visto principalmente no food service, como serviços como Rappi, serviços como iFood. Em algum momento, a gente vê uma adoção mais forte desse tipo de tecnologia dentro da cadeia logística como um todo para serviços dentro do ecossistema de varejo, não só no food service, né? Você imagina que isso expande para todo o ecossistema? Com certeza, isso não há dúvida, porque existe um tema de flexibilidade, né? E aí eu acho que essas novas tecnologias, novos recursos, ajudam nesse sentido de alocar recursos que estão em algum lugar e deslocar para outro. Então acho que isso faz muito sentido. E além disso, é um tema de, mais uma vez, compartilhar economia, né? Ou seja, contribuir diretamente com toda a cadeia e com todos os agentes da sociedade. Então, isso é um caminho sem volta, é sim uma grande solução para a logística. Legal. Eu vou trazer um pouco de polêmica. A gente discutiu esse tema uma vez já, e eu queria ouvir os pontos sobre a questão do prazo, né? Todo esse tema de ter pontos de distribuição mais pulverizados, mais próximos do consumidor, a questão de lojas de conveniência crescendo fortemente, a gente vê o movimento das farmácias de bairros, grandes volumes, lojas menores.
todo esse tema está muito relacionado com conveniência e prazo de entrega, né? Tanto da loja física estar mais próxima, quanto a questão do e-commerce conseguir ter um prazo de entrega menor. O consumidor precisa de tudo isso? Eu preciso receber o produto no mesmo dia, eu preciso receber em 2 horas, eu preciso caminhar menos de um raio de 1 quilômetro para chegar para comprar o produto. Eu queria ouvir, eu vou passar aqui para o Alê, e, Momo, eu queria um complemento seu, assim, até onde isso faz sentido, né? Onde que é o limite dessa questão de o prazo importa? Até onde o prazo importa? Tem uma pessoa, o Marcos Tanaka, que é conhecido meu, ele participou da fundação da Bullbox aí, quem é velho aí de internet sabe que a relevância dessa empresa no Brasil, lá nos anos 2000, e eu gosto muito do conceito de conveniência que ele me passa. O conceito de conveniência dele ele não tem uma descrição, ele tem uma foto. A foto é um revezamento 4x100, onde tem uma pessoa correndo, ela estende a mão e aparece um copo d'água na mão dela. Ela não pediu o copo d'água, certo? Ela não foi especificamente numa loja para poder pegar um copo d'água, ela só estendeu a mão e o copo chegou automaticamente na mão dela. O que acontece? Esse é o conceito de conveniência assim na sua grande essência. Tá É bom. assim, imagina você então estender a mão, né, do lado de fora da sua casa e aparecer justamente, né, eu falei que não ia gerar polêmica, aparecer justamente aquela bolacha que você comprou, né? Não necessariamente o biscoito, aquela bolacha que você comprou. Então, assim, essa questão é uma questão bastante relativa que acompanha um contexto social bastante comunitário. Então, assim, as noções de tempo e demora, elas vão se modificando de acordo com a oportunidade tecnológica que você tem, né? O tempo é relativo em função de velocidades, né, na física, e também é relativo para a gente em função da capacidade de velocidade que uma ferramenta te proporciona. Mesmo que você nunca tenha acesso a uma determinada ferramenta que gera velocidade de entrega, de pagamento, etc. e tal, você, por conhecer essa ferramenta, por já ter ouvido falar, você já sente que a ferramenta anterior é mais lenta. Então, assim, o eu quero agora é algo que eu acredito assim que vai estar sempre ponderando a velocidade com que o mercado vai ser necessário atender. O mercado não pode mais perguntar se você precisa para daqui a 2 horas, e sim te entregar em 1 hora. Poxa, mas você está comprando uma TV, olha o deslocamento de uma TV, a segurança de uma TV, isso chegar até a sua casa. Bom, é um problema do varejo, o problema do cliente entrar, comprar, pagar, receber. Então, assim, eu acredito que jamais vai mudar esse contexto da velocidade. Eu vou sempre querer para agora. Né? Sempre. Aí, por exemplo, eu ouço falar agora que vão ter dark stores. Eu não faço ideia se tem uma no meu bairro. Eu já quero comprar para receber agora, porque o conceito existe. Se não tem aqui, é problema do varejo que não colocou aqui no meu bairro, mas eu quero. E isso Definido. mostra também um nível de reclamações que começam a surgir, que são estranhas. Se você der uma passada para ler algumas reclamações lá no Reclame Aqui, por exemplo, você vai ler reclamações assim: olha, eu queria receber em tanto tempo. Aí a empresa responde: pô, mas está escrito aqui que a gente vai te entregar em 12 horas. Mas eu já ouvi falar que vocês conseguem entregar mais rápido. Né? Então você começa a ter esse tipo de reclamação, que é uma reclamação subjetiva. Dado Né? um padrão, as pessoas Vão se aderir ao elas vão se adequar a esse padrão. Você adequar esse Moma, padrão. Como falar, eu posso uma, fazer uma pergunta aqui sobre para pegar o gancho um pouquinho de vocês. As empresas, considerando isso, as empresas também têm que se preocupar com o atendimento ao cliente, né?
porque o que a gente vê muito hoje em dia é que, principalmente hoje em dia, eu digo agora, né, durante a pandemia, aí, que o e-commerce cresceu muito as vendas, as empresas não estão dando conta, não, e aí acho que não é nem só o ponto do Ale em termos de velocidade, em que isso chega na casa da pessoa, mas em termos de atendimento ao cliente. Então, se chegou errado, se chegou com um problema, as empresas, muitas não estão preparadas ainda em atender o retorno do cliente, né? Como que vocês veem isso? Como que a tecnologia poderia ajudar nesse sentido? Porque o e-commerce não é só a venda, né? Ele tem o pré, o durante e o pós, e ele tem o atendimento ao cliente, principalmente quando vem alguma coisa errada, né? Interessante, Mar. Eu vou fechar a discussão aqui. Bom, eu vou chamar para você comentar um pouco sobre essa questão, especificamente do prazo, até onde vai esse limite. A gente tem visto essa corrida frenética sobre redução de tempo, assim como a gente vê, talvez no setor farmacêutico, essa corrida frenética também de proximidade ao consumidor. Até onde que isso faz sentido, né? Qual que é a sua visão? Eu acho que o tema de prazo, no primeiro momento, ainda tem uma questão de custo muito relevante, que precisa ser considerado se faz sentido ou não reduzir os prazos. Em contrapartida, com a pandemia e que gerou essa grande demanda, por outro lado, gerou uma certa também massificação, ou seja, tem mais recursos agora disponíveis para fazer essa atividade, o que ajuda a baratear, ajuda a ter custos menores nessa operação e cada vez mais ter um prazo mais curto. Para finalizar, é uma necessidade de negócio. Por quê? Com prazos mais curtos, se elevam ou apoia a venda por impulso, contribui para aumentar essa venda por impulso. Então, independentemente de custo, se é barato, não é barato, se é possível, não é possível, existe sim uma necessidade, uma demanda a ser atendida, como o próprio Ale comentou. Então, no primeiro momento, tem um tema de custo sim, mas com esse aumento de demanda e massificação, e faz muito sentido em continuar pensando em cada vez mais reduzir prazos, porque essa operação tende a ser cada vez mais barata. E um diferencial entre varejos e atender uma venda por impulso. Que legal. Migrando para a pergunta que a Marília colocou para a gente, ela está muito centrada em qualidade. Acho que é um dos pontos centrais de qualquer operação. Então, assim, a gente discutiu sobre estar próximo, a gente discutiu sobre diferentes canais, mídias sociais, e-commerce, loja física. A gente discutiu sobre a necessidade de prazos de entrega. São todas coisas ótimas. A gente não tocou no ponto da qualidade de todos esses serviços, então queria ouvir um pouco o comentário de vocês, o quanto que o nível de qualidade ele impacta cada um desses elos da cadeia. E aí eu vou complementar, eu vou Roma. A Marília comentou assim, principalmente quando alguma coisa dá errada. Então a gente começa a falar de pós-venda e logística reversa. E aí, Momo, eu queria ouvir um pouco de você sobre como que é essa questão. Eu imagino que seja um desafio. Eu queria ouvir um pouco a sua visão. Eu vou começar com o Momo, então. Momo, questão da qualidade, questão aí do impacto da logística reversa. Sim, é um super desafio. Na verdade, acho que esse é o calcanhar de Aquiles da logística, fazer a logística reversa. Muito provavelmente, a gente não estava realmente preparado, e aí, com essa súbita demanda, tudo aconteceu muito rápido e as empresas tiveram que se adaptar para isso. E agora fica o desafio, sim, de organizar e estruturar essa logística reversa. Acho que vamos ter que desenvolver mais tecnologia, mas fundamentalmente também investir, né, e preparar na separação dos pedidos. Eu acho que começa por aí a brincadeira. Ter uma boa operação de picking, garantindo que pelo menos os produtos estejam saindo corretamente e depois garantir que a entrega seja feita corretamente no final, mas primeiro garantir a saída correta. Interessante.
Mas, sim, foi uma surda demanda, muitos erros aconteceram, vão acontecer, e acho que agora é uma questão de se adaptar a essa nova realidade, sim, ter novos recursos, novas tecnologias para minimizar esses erros na ponta. Tá, muito bom. Eu vou jogar a bola para o Alessandro, estritamente falando sobre qualidade, né? O que aconteceu, assim, logo no início, quando a gente falou lá sobre a questão da tecnologia, entre escolher a inovação e escolher a governança, isso não é uma desculpa, né? É mais uma meia-culpa. É que com o Covid, né, o que foi colocado na mesa? A qualidade operacional que eu não estou preparado porque eu não sei o que está chegando, ou um foco no cliente. Eu acho que todo mundo escolheu o cliente. Né? Então, consequentemente, o que aconteceu? Então, são essas quedas de qualidade no atendimento, questões de volume. A maioria das lojas, principalmente as lojas físicas, que se tornaram os hubs de entrega, estão trabalhando com capacidade reduzida em função do próprio isolamento. Né? No entanto, assim, hoje já são, pelo menos o meu aqui é o 110º dia. Então, já é hora de pensar na questão de fazer uma releitura da operação no contexto de pandemia. O que eu faço, o que eu tenho que fazer para poder... Porque, assim, eu acredito que não é só prazo, né, o problema, né? Pedido errado, ou questões mesmo de qualidade de produto, de entrega, realmente. Se eu peço um motoboy para fazer muitas entregas no dia, quanto que a moto vai vibrar ao ponto de misturar a minha pizza, né? Sim. Isso parece engraçado, mas faz sentido, já que eu estou exigindo uma velocidade. Então, assim, qual o impacto dessa minha questão operacional? Acho que nesse momento a gente chega na hora da nossa releitura tecnológica em favor da operação, né? Seja ela logística, seja ela a ponta, né, o que for. Assim, a gente escolheu o cliente. A verdade foi essa. Né? Chegou o Covid, né, estou escolhendo o cliente. Legal. A gente deu uma pincelada num tema super futurístico, né? Que seria, a gente comentou de centros de distribuições mais regionalizados, chegando ao ponto onde lojas viram mini centros de distribuição. O Alessandro fez uma provocação bem futurística comentando o tema. E se, ao invés da loja ser o estoque, a minha casa poderia ser cedida para um espaço de estoque? E eu vou complementar essa provocação. E se a utilização de inteligência artificial pudesse prever as minhas futuras compras e essas compras chegassem dentro desse estoque reservado que eu estou cedendo para o ecossistema de varejo dentro da minha residência, ele já estivesse lá antes de eu comprar pelo e-commerce. Aqui são reflexões, talvez a gente está falando aí, é muito difícil prever o futuro, mas óbvio que a gente está falando de um nível de complexidade, um nível de predição altíssimos, onde com certeza a gente não tem isso para aplicar em larga escala. E aí, depois da saída lá para o futuro, eu quero trazer para um futuro próximo, um futuro que a gente tem executado, que a gente tem visto em casos de uso de laboratório, a gente tem visto esse rollout para o dia a dia das pessoas e concretizar um pouco essa questão de tecnologias em lojas, né? A gente vê muito essa movimentação de digitalização em lojas, de usar tecnologia para trazer benefício, para trazer métricas. Ale, você é um cara que tem um laboratório que tem testado aí talvez tudo. Cara, comenta um pouco essa experiência, o que pode ser feito em loja, o que você está vendo de concreto. Essa foto aí, né, é uma iniciativa das lojas americanas, da criação de uma loja grab and go, né, full grab and go, ou seja, o cliente se identifica para entrar, faz as suas compras e sai aquilo, uma inteligência artificial produz o carrinho, é feito o pagamento, né, e ele sai, está tudo pronto, né? Todo mundo conhece, é uma iniciativa que começou lá na Amazon Go, né? Já é um projeto de mais de 12 anos que se concretizou e foi para a rua nos últimos 3 anos, 3, 4 anos. O que acontece? Para o Covid é extremamente conveniente, né, já que você não tem o contato, né?
Então, é uma loja onde você entra, você não tem um contato com o vendedor e tudo mais, mas também não é a única iniciativa, né? A gente pode ver aí, por exemplo, questões como vending machine, as questões como o uso de radiofrequência, questão sobre geladeiras inteligentes, enfim. Tudo isso estava sendo levado no modo pesquisa que é natural de uma tecnologia. O que ocorre agora é o Covid chegou, né? É importante salientar, por mais pessimista que pareça, que ele pode não ser a única pandemia, ou seja, ano que vem a gente pode ter talvez uma nova onda, qualquer coisa do tipo. Então isso passa a ser, o novo normal passa a ser o seguinte: qual o meu plano para isolamento social? Então essas lojas elas vêm a calhar. Eu sempre gosto de ver a questão de que, por exemplo, a questão de vending machines, né? Você hoje, pelo menos aqui no Rio, é comum você ver vending machines no metrô, né? Essas áreas públicas de grande aglomeração, e em alguns escritórios. Quando a gente fala de Tóquio, por exemplo, a gente está falando da ordem de milhões de vending machines. No Brasil, a gente não deve ter 20 mil vending machines. Então, a questão é, em tempos de Covid, qual tipo de conveniência eu posso estar oferecendo que é sem contato? Qual conveniência sem contato? Então, assim, todos os estudos agora vão de maneira acelerada para esse tipo de loja. Tá? Temos a questão do custo envolvido, né? Porque é bastante novo, mas esse novo agora começa a tomar volume, né, em função do Covid. Então, assim, a tendência são esse tipo de loja. Muito interessante, Ale. Eu vou. A gente está chegando aqui. Me confirma, a gente está chegando aqui já no horário, né? Isso. Legal. Eu vou puxar um tema que a gente começou lá no começo e eu vou pedir uma resposta para cada um de vocês. E a gente discutiu que o PDV é uma tecnologia onde é tão natural que a gente nem vê mais como a questão de scanners e balanças e ter um computador ali no caixa como tecnologia. É normal, é transparente, não é algo que destaca nada para ninguém. Faz parte do dia a dia. Ou seja, é uma tecnologia que atingiu o platô de produtividade e traz os seus benefícios. Aqui a gente está falando de um próximo passo, que é eu elimino completamente o checkout, eu elimino completamente a fila. A gente está em 2020. A pergunta que eu queria que vocês respondessem, daqui 10 anos, essa tecnologia ela vai se assemelhar ao que foi o PDV nos anos 90, ou seja, daqui a 10 anos não vão existir mais checkouts, não vai existir mais fila, e essa é uma tecnologia que vai ser adotada no mesmo nível que o PDV foi, ou seja, hoje não se imagina sem o modelo que a gente vê hoje. Daqui 10 anos, a gente está revendo essa história? Esse aqui é o próximo passo? Sim e não, e uma resposta super breve se sim ou não, e talvez um meio termo aí. Ale, começa com você e eu vou finalizar com uma. Tá, a resposta é sim, né? A gente vai atingir esse platô, ou seja, o fim de toda a tecnologia é tornar-se transparente, né? Agora, fila, eu já acho que não. A gente ainda vai continuar tendo fila, porque fila é também cultural, né? Então, assim, a fila é. Você vai querer a fila do show, você, com determinada idade, vai querer a fila do banco. Então, assim, talvez não o fim da fila, mas com certeza, sim, o fim do check-out e a transformação do atendimento. O atendimento de venda volta a ser, é cíclico, volta a ser aquele atendimento personalizado das vendas, né, dos pequenos estabelecimentozinhos lá da década de 50, 60, aquilo personalizado. Eu te conheço, sei quem você é, temos assuntos para conversar. Né, a pessoa que atendia, né, vai ter essa transformação do atendimento. Tecnologicamente falando, não há razão mais de um PDV existir se você pode self-checkouts, grab and go, scan and go, ou seja, tem uma infinidade de tecnologias que já mostram a não necessidade física, né, de um PDV para essa transformação. Legal.
Moma, e aí? Essa tecnologia pega, ela substitui a anterior daqui 10 anos? Como que você vê? Certamente, talvez não 100%, talvez não em todos os locais, talvez não todos os produtos, porque Bom, alguns exigem mais ou menos interação, mas certamente vai se pegar, porque é uma solução muito mais segura, é uma solução que entrega uma experiência melhor para o shopper, e por fim, e não menos importante, é uma solução muito enxuta, né? Muito barata. É uma questão só de escalar a tecnologia para isso se tornar realidade. Mas é sim uma solução mais enxuta. Então a resposta é sim. Isso vai sim ser a loja a nova loja no futuro. não, muito bom. Eu vou deixar na tela aqui os nossos contatos, tem o nosso e-mail, tem os nossos telefones. Eu tô abrindo aqui, entre em contato conosco, tirem dúvidas, vamos continuar essa discussão. Uma coisa muito prática que esse time trabalha é a questão de trabalhar projetos consultivos, que se assemelha muito a trazer toda essa discussão que a gente está tendo tecnológica para casos de usos práticos no contexto de varejistas específicos. Então a gente está de portas abertas para ter discussões e ter essa discussão prática dentro do contexto da sua empresa. Mais uma vez, Ale, muito obrigado pela sua participação enriquecedora. Eu Reinaldo, que da mesma agradeço. forma, muito obrigado pela participação, insights super relevantes dentro do contexto de Omnichannel. Ma, eu passo para você e agradeço a presença de todos. Meninos. Bom, lembrando que essa apresentação vai ficar gravada, né, no nosso canal do YouTube. Eu agradeço a participação de todos. A gente teve mais algumas perguntas, mas vocês também falaram bastante e acho que até acabaram no meio do caminho aí respondendo essas perguntas. E de qualquer jeito, é o que o Christian falou agora, vocês podem entrar em contato aí com a gente através aí dos nossos contatos. Meninos, muito obrigada. Até a próxima, né? Vamos marcar outras. Sim, sim. Obrigado. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, tchau, tchau.